pessoal do curso Fox, tudo bom? Yeah! Pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada no que são objetos de bloqueio, certo? Lock Objects. Vamos colocar aqui, Lock 012. O que são objetos de bloqueio? Essa aula vai ser, eu acredito que rápida, porque é relativamente simples. Então vamos lá. Objeto de bloqueio funciona da seguinte forma. Imagina que você quer atualizar um dado de usuário, por exemplo. Você quer fazer essa atualização, mas também tem uma outra pessoa fazendo a atualização. E como é que fica? Aí você atualiza, depois ela salva, atualiza em cima, você acha que está atualizado com alguma coisa, mas está com outra e vira uma bagunça. Ou você está atualizando, digamos, um material e chega outro cara e deleta esse material. E como é que você fica? Aí ele deletou, aí você vai salvar, dependendo do comando ABAP, se dá um modify, volta o registro na tabela, e isso pode gerar um problema grave. Então, objeto de bloqueio, o que ele faz? Ele evita que isso aconteça. Então, quando você bloqueia um objeto, você está em posse dele, e ninguém pode mexer enquanto você não liberar, certo? E como é que a gente faz isso? Vamos utilizar, por exemplo, um exemplo de modificação. Digamos que você queira fazer uma modificação em um dado específico, certo? Vamos fazer aqui... Será que a gente faz um programinha rapidinho para isso? Eu vou fazer de uma forma bem simples, para a gente não ter muito problema. Assim, só para não ficar perdendo muito tempo com o design de um programa, enquanto que o conceito é bem simples. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um parameters p atualiza update as checkbox. Na verdade, vamos colocar aqui checkbox. A gente vai atualizar, por exemplo, p name. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tabelinha bem simples. Fox lock objects. Nessa tabelinha, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui mandit nome char 30 e data. Dates. Então a tabelinha é bem simples, ela só tem nome e data, certo? Legal. Eu vou criar... Peraí. Eu vou... Eu vou criar aqui uma SM30 só para eu poder preencher esses dados aqui, tá? Gerei ela. Beleza. Vou aqui na barra NSM30. Vou dar uma manutenção nela. Vou colocar aqui, por exemplo, Carlos Alfredo Frederico.
Beleza, salvei. Tem esses 3 dados aqui e tem a data. Certo? Então vamos aqui. Nosso programa name, nome, type, ipsabapfox, lock, nome. Então start of selection, perform update. Então, o que esse programa vai fazer? Ele vai simplesmente atualizar a data, certo? A data do nosso caboclo aqui. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é select. Na verdade, vamos dar um modify. Na verdade, é update. Set data igual a sai datum. Where nome igual p nome. If sai subrc diferente de 0. Mensagem. Nome ou está errado ou não cadastrado. Type I. Então ele vai verificar se o nome está errado ou se ele não está cadastrado. Então, se a gente der executar aqui, eu vou só colocar o texto para não ficar tão feio, certo? Nome. Eu vou tirar esse update aqui porque não vai fazer sentido. Então, a gente vai colocar o nome aqui, certo? E a gente vai atualizar. Porém, quais nomes que a gente tem ali? Para a gente fazer essa verificação, que não faz parte agora, mas vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai ter... Opa, errei. A gente vai colocar aqui o nome do caboclo aqui. Se ele não existir, ele vai falar, o nome está errado ou não está cadastrado. Bacana. Então, qual que é o problema? Imagine que tem 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 20 ou 50 ou 100 usuários utilizando esse programa. E você vem aqui, vai atualizar do Frederico. Mas aí outro cara vai atualizar informações também do Frederico. Vocês vão estar competindo com o processo e ninguém vai saber mais quem atualiza o que. Então, a SAP, sabendo que isso é um problema super grave, desenvolveu os Lock Objects. Ó, Lock Object está aqui embaixo. Então vamos criar ipsabapfox lock create. Ele dá um warning aqui, ó. Lock Objects deveriam começar com E. Deveriam. Senão ele não deixa. Então vamos colocar E. Tá vendo? Ó? E ipsabapfox lock. Precisa começar com E. Lock abapfox. Vamos salvar aqui. Ele vai pedir a mesma entrada da request da classe. Então a gente tem essas 3 abinhas aqui. E tem essa aba do meio, que é a principal, que ele já pergunta qual tabela. Então os objetos de bloqueio eles são para tabelas. Então ipsabapfox underline lock. Beleza? Aqui tem a opção. Você quer bloquear para escrita, para leitura ou exclusiva, que deve ser para escrita e leitura. Então, geralmente o mais comum é para escrita. Mas você pode ter, por exemplo, um bloqueio para leitura. Quando alguém estiver atualizando o seu registro, no caso, você não consiga nem ler, até para evitar algum problema com passar. Imagina assim, imagina que você tem um valor para um produto e você quer evitar que as pessoas acabem dando este valor enquanto você está editando. Então, quando você está editando, você quer evitar que informações erradas sejam passadas até que ela seja atualizada. Então, você usa esse tipo de comportamento. Mas o mais comum é
write object, o write lock, certo? E aqui, nesse lock parameters, ele coloca o quê? Os valores das tabelas que vão ser feitos como referência para você bloquear. Então, o que a gente vai estar verificando? Qual vai ser a nossa verificação para bloquear? O nome, o principal, certo? Então ele vai listar todos aqui, você vai flegar qual que você quer. Então vamos lá. A gente quer isso mesmo, eu vou ativar aqui, fechou. Tá pronto. Então, como é que a gente implementa isso aqui agora? O, o objeto de bloqueio, quando a gente gera ele, ele cria automaticamente duas funções, a enqueue e a dequeue. A enqueue é para bloquear e a dequeue para desbloquear. Então, vamos ver se eu acho que tem um ponto aqui que ele mostra quais são os objetos que ele criou. Ó, lock modules. Aqui, ó, enqueue e o nome do objeto e dequeue e o nome do objeto. Legal? Então, como é que a gente cria? Como é que a gente usa isso? A gente vem aqui, copia, vamos aqui no enqueue, vamos lá no nosso programinha. E antes de atualizar, a gente vem aqui, ela é uma função normal. Põe aqui no como é que é? No pattern, no modelo, e ele cria pra gente isso aqui. Legal. Então, ele comentou tudo. Vamos descomentar tudo. Então, esse modo aqui de lock é o de escrita, o mandante, o nome é o p nome, certo? E aqui tem alguns outros parâmetros que é referente ao escopo do enqueue. Vamos usar esse aqui mesmo. Bacana. Então vamos fazer o seguinte. Message number. Então, olha que legal. Quando você vai fazer uma atualização, o que ele faz? Ele tenta bloquear. Se ele conseguir, é porque não estava bloqueado. Se não, é porque está bloqueado, certo? Então, se ele tentou e está bloqueado, vamos colocar um return aqui. Vamos colocar message. Quer ver, ó? Vamos usar um aqui. Concatenate nome p está bloqueado pelo usuário. Sai, acho que esse MSGV1 into Então, essas mensagens, essas variáveis aqui são variáveis de sistema, certo? Da estrutura sai, syst, e elas acabam sendo preenchidas aqui internamente com alguns valores, por exemplo, o nome de quem está bloqueando. Então, se ele bloqueou, vou colocar aqui separate by space, ele vai dizer que está bloqueado, tal, tal. Se não, ele vai conseguir passar, certo? Ele pode dar esse carinha aqui, se ele der esse else message atualização com sucesso type I. Tudo type I. Então, se ele não conseguir, ou conseguir, ele já bloqueou. Então, o que a gente vai fazer? Vai desbloquear.
Em Kiwi, vamos colocar de Kiwi. Ixi. Quando você dá o printer com função faltando parâmetro, ele fica doido. P-nome. Então, de Kiwi. Certo? Então, é isso que a função de bloqueio faz. Vamos testar? Digamos que vou passar aqui, ó. Vou parar aqui e vou executar. Então, vamos colocar Carlos, que eu acho que tem. Então, ele passou na função. Tá vendo? O pnome aqui é Carlos. Bloqueou e vai dar update. Então, digamos que eu tenho outro usuário lá. O cara vai lá. Olha, eu também quero atualizar. Lá, 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 lá. Carlos, vou atualizar o Carlos para a data de hoje. Aí, o que ele faz? Vem aqui, vai atualizar. Vem aqui na função de enqueue. Quando ele for tentar, ó, sai sobre RC. 1. Quando acontece isso, ó, 1 for high lock, ou seja, está bloqueado externamente. Então, o que ele vai fazer? Nessas mensagens aqui, ó, nessa primeira, ele vai mandar o quê? Tem várias outras. Mas nessa message 1, ele manda o usuário. E vai mandar. Ó, nome Carlos está bloqueado pelo usuário BC User. Certo? Return. Então, ó, se eu vier aqui, você não consegue atualizar. Então, seu sistema está muito mais robusto e muito mais completo, porque você vai evitar que alguém ferre com o seu registro, certo? E aí, quando no outro programa atualizei, atualização com sucesso, ele vai dar o dequeue. Deu dequeue. Se eu vier no outro programa aqui, ó, e atualizar de novo, ó, ele caiu no update. Por quê? Porque estava com o dequeue executado aqui, certo? Então, é isso que é objeto de bloqueio. Ele evita que o seu programa fique bloqueado. Se no caso você estiver no meio do processamento, deu um enqueue, no meio do processamento, o seu programa saiu, né, ele dá o dequeue automaticamente. Algumas vezes, por exemplo, se cai a conexão, tal, os objetos podem ficar bloqueados. Então, olha que legal. Eu vou dar um update aqui, bloqueei. E aqui é uma informação muito importante, guardem essa informação, /o sm12. Essa transação, ela mostra por usuário e cliente os bloqueios que tem no sistema. Então, olha que interessante. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele mostrou o quê? Eu tenho um bloqueio na Tadir, por algum motivo aí. Acho que eu tô mexendo na Tadir. Eu devo estar mexendo na Tadir. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Eu tô em modo de edição. Quer ver, ó? Eu tô em modo de edição desse lock aqui. Então, o que ele faz, ó? Nessa tabela, ele está bloqueado. Então, se alguém tentar atualizar ou editar esse objeto de bloqueio, vai dar que eu estou editando. Se eu sair daqui, ó, e der um refresh, ele saiu. Então, olha como o SAP ele controla essa questão. Então, aqui eu tenho mais dois bloqueios. Eu tenho um bloqueio na Tadir, provavelmente eu estou na SE11 aqui. Em Kiwi. Talvez tenha ficado preso. E, ó, tá, table name, a do nosso que a gente fez agora. E qual que é o argumento? Carlos. Então ele mostra o argumento Carlos bloqueado aqui, certo? Com esse parâmetro. Então, se a gente quiser, por exemplo, se a gente está
processando, dá um pau na força, cai o seu SAP. Então, pode ser que fique bloqueado. Então, o que acontece? Você vem aqui e mata o processo. Ó, dá um delete e você tira o bloqueio. Mas a SM12 você vê os bloqueios que estão acontecendo. Legal? Então, eu vou dar um F8 aqui. E olha o que aconteceu com o bloqueio. Saiu. Legal? Então, é isso que eu queria mostrar. Você vê que é uma coisa bem simples, né? O bloqueio é uma funçãozinha e ele evita coisas horríveis com o seu código aí, com qualquer atualização que você faça. Legal? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo na bunda. FOI. Fui.